Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 7, Drona Parva. 13º dia de batalha. Abhimanyu Bada Parva. Capítulo 148. Notícias levadas a Yudhishthira. Elogia Krishna. Alegre. Sanjaya disse, depois que o soberano dos Sindhus foi morto por Partha, Krishna, se dirigindo ao rei Yudhishthira, o filho de Dharma, reverenciou o último com o coração alegre. E ele disse, por boa sorte, ó o rei de reis, tua prosperidade aumenta. Ó o melhor dos homens, teu inimigo foi morto. Por boa sorte, teu irmão mais novo cumpriu seu voto. Assim endereçado por Krishna, aquele subjugador de cidades hostis, o rei Yudhishthira, cheio de alegria, desceu de seu carro, ó Bharata. Seus olhos cheios de lágrimas de alegria, ele abraçou os dois Krishnas e enxugando seu rosto claro e semelhante ao lótus, disse essas palavras para Vasudeva e Dhananjaya, o filho de Pandu. Ó poderosos guerreiros em carros, por boa sorte, eu vejo vocês dois depois de vocês terem cumprido sua tarefa. Por boa sorte, aquele canalha pecaminoso, o soberano dos Sindhus, foi morto. Ó Krishnas, por boa sorte, vocês fizeram aquilo que me encheu de grande felicidade. Por boa sorte, nossos inimigos estão mergulhados em oceanos de aflição. Tu és o Senhor soberano de todos os mundos, ó matador de Madhu. Nos três mundos aqueles que têm a ti como seu preceptor não podem ter objetivo incapaz de realização. Pela tua graça, ó Govinda, nós conquistaremos nossos inimigos, como Indra conquistando os Danavas nos tempos passados. Seja a conquista do mundo, ou seja a conquista dos três mundos, tudo é indubitável, ó tu da linhagem de Vrishni, no caso daqueles com quem tu estás satisfeito, ó concessor de honras. Não podem ter pecado, nem podem encontrar a derrota em batalha aqueles com quem tu, ó Senhor dos Celestiais, estás satisfeito, ó concessor de honras. Foi por tua graça, ó Orishikesa, que Sakra tornou-se o chefe dos Celestiais. Por tua graça, aquele personagem abençoado obteve no campo de batalha a soberania dos três mundos. Foi por tua graça, ó Senhor dos Celestiais, que o último obteve imortalidade, ó Krishna, e desfruta de regiões eternas de bem-aventurança. Tendo matado milhares de Daityas, com destreza tendo sua origem em tua graça, ó matador de inimigos, Sakra obteve o domínio dos Celestiais. Pela tua graça, ó Orishikesa, o universo móvel e imóvel, sem se desviar de seu curso ordenado, ó herói, está engajado em orações e Oma. Tudo, até a criação inanimada, existe e adora a divindade suprema no início. Este universo, envolvido em escuridão, era uma vasta extensão de água. Pela tua graça, ó de braços fortes, o universo se tornou manifesto, ó o melhor dos homens. Tu és o Criador de todos os mundos, tu és a alma suprema, e tu és imutável. Aqueles que te contemplam, ó Orishikesa, nunca são confundidos. Tu és o Deus Supremo, tu és o Deus dos deuses, e tu és eterno. Aqueles que procuram refúgio contigo, ó Senhor dos deuses, nunca são confundidos. Sem início e sem morte, tu és divino, o Criador de todos os mundos, imutável. Aqueles que são devotados a ti, ó Orishikesa, sempre passam sobre todas as dificuldades. Tu és supremo, o antigo, o ser divino, e aquele que é o mais alto dos altos. Aquele que alcança aquilo, isto é, teu ser supremo, tem ordenada para ele a maior prosperidade. Tu és cantado nos 4 Vedas. Os 4 Vedas cantam a respeito de ti. Procurando tua proteção, ó de grande alma, eu desfrutarei de prosperidade incomparável. Tu és o Deus Supremo, tu és Deus dos deuses mais elevados, tu és o Senhor das criaturas aladas, e o Senhor de todos os seres humanos. Tu és o Senhor Supremo de tudo. Eu reverencio a ti, ó o melhor dos seres. Tu és o Senhor dos senhores, ó o pujante. Prosperidade para ti, ó Madhava. Ó tu de olhos grandes, ó alma universal, tu és a origem de todas as coisas.
Aquele, além disso, que é um amigo de Dhananjaya ou está empenhado no bem de Dhananjaya, alcança a ti que és o preceptor de Dhananjaya e obtém felicidade. Assim endereçados por ele aqueles de grande alma, Keshava e Arjuna, disseram alegremente para o rei, aquele senhor da terra. O pecaminoso rei Jayadratha foi consumido pelo fogo da tua ira. Ó pujante, embora a hoste da Dhritarashtra seja vasta e cheia de orgulho, ainda assim, ó Bharata, atacada e massacrada, ela está sendo exterminada. Ó matador de inimigos, é por causa da tua ira que os Kauravas estão sendo destruídos. Tendo, ó herói, enfurecido a ti que podes matar com teus olhos somente, Suryodhana de mente perversa com seus amigos e parentes terá que sacrificar sua vida em batalha. Morto antes por causa da tua ira, e derrubado também pelos próprios deuses, o invencível Bhishma, o avô dos Kurus, jaz agora em um leito de flechas. Ó matador de inimigos, vitória em batalha é inalcançável para eles, e a morte também espera por eles que tem a ti, ó filho de Pandu, como seu inimigo. Reino, vida, pessoas queridas, filhos, e diversos tipos de felicidade logo serão perdidos por ele com quem tu, ó opressor de inimigos, estás zangado. Eu considero os Kauravas como estando perdidos com seus filhos e parentes quando tu, ó opressor de inimigos, que és cumpridor dos deveres de um rei, estás zangado com eles. Então Bhima, ó rei, e o poderoso guerreiro em carro Satyaki, ambos mutilados por flechas, saudaram seu superior. E aqueles dois poderosos arqueiros se sentaram no chão, circundados pelos Panchalas. Vendo aqueles dois heróis cheios de alegria e chegados e esperando com mãos unidas, o filho de Kunti felicitou ambos, dizendo, por boa sorte é que eu vejo vocês dois, ó heróis, saídos com vida daquele mar de tropas hostis, aquele mar no qual Drona representou o papel de um jacaré invencível, e o filho de Rídica o de um tubarão feroz. Por boa sorte, todos os reis da terra foram subjugados por vocês dois. Por boa sorte eu vejo vocês dois vitoriosos em batalha. Por boa sorte, Drona foi vencido em batalha, e aquele poderoso guerreiro em carro também, o filho de Rídica. Por boa sorte Karna foi vencido em batalha com flechas farpadas. Por boa sorte, Salya também foi obrigado a se retirar do campo por vocês dois, ó touros entre homens. Por boa sorte, eu vejo ambos voltarem sãos e salvos da batalha, vocês que são os mais notáveis dos guerreiros em carros e bem hábeis em batalha. Por boa sorte, eu vejo novamente vocês, heróis que vadearam aquele mar de tropas em obediência à minha ordem, vocês que foram para a batalha impelidos pelo desejo de me honrar. Vocês são heróis que se deleitam em batalha. Vocês são para mim como a vida. Por boa sorte, eu vejo vocês dois. Tendo dito isso, o filho de Pandu, ó rei, abraçou Yudhana e Vrikudara, aqueles tigres entre homens, e derramou lágrimas de alegria. Então, ó monarca, a hoste inteira dos Pandavas ficou contente e cheia de alegria. E todos eles mais uma vez colocaram seus corações na batalha. Capítulo 149. Duryodhana lamenta para Drona. Deseja desistir da vida. Sanjaya disse, após a queda, ó rei, do soberano dos Sindhus, teu filho Suryodhana, seu rosto molhado com lágrimas, e ele mesmo cheio de angústia e dando suspiros difíceis como uma cobra cujas presas foram quebradas, aquele pecador contra o mundo inteiro, teu filho, sentiu amarga aflição. Contemplando aquele grande massacre terrível de suas tropas causado por Jishnu e Bhimazena e Satyavata em batalha, ele ficou pálido, abatido e melancólico, e seus olhos ficaram cheios de lágrimas. E ele chegou a pensar que não existia guerreiro sobre a terra que pudesse ser comparado com Arjuna. Nem Drona, nem o filho de Radha, nem Asvatthama, nem Kripa, ó majestade, são competentes para resistir diante de Arjuna quando o último está cheio de ira. E Suryodhana disse para si mesmo, tendo vencido em batalha todos os poderosos guerreiros em carros do meu exército, Partha matou o soberano dos Sindhus. Ninguém pode resistir a ele. Essa minha vasta hoste foi quase exterminada pelos Pandavas.
Eu penso que não há ninguém que possa proteger meu exército, não, nem o próprio Purandara. Ele, confiando em quem eu estou engajado nesse duelo em batalha, pai, aquele Karna foi derrotado em batalha e Jayadratha morto. Karna, confiando em cuja energia eu considerei Krishna como palha que veio me pedir pela paz, pai, aquele Karna foi vencido em batalha. Sofrendo assim dentro de seu coração, aquele pecador contra o mundo inteiro, ó rei, foi até Drona, ó touro da raça Bharata, para vê-los. Dirigindo-se a ele, ele informou Drona daquele imenso massacre dos Kurus, da vitória de seus inimigos, e da terrível calamidade dos Dhartarashtras. E Suyoddhana disse: veja, ó preceptor, essa matança imensa de reis, literalmente, o fato dos Dhartarashtras terem caído em desgraça. Eu vim para a batalha, colocando aquele meu avô, o heróico Bhishma, em nossa dianteira. Tendo matado ele, Sikandin, sua aspiração realizada, permanece na própria vanguarda de todas as tropas, cercado por todos os Panchalas, cobiçoso de outro triunfo. Outro discípulo teu, o invencível Savyasashin, tendo matado 7 Ashwines das tropas, despachou o rei Jayadratha para a residência de Yama. Como, ó preceptor, eu serei libertado da dívida que eu tenho para com aqueles meus aliados que, desejosos da minha vitória e sempre dedicados ao meu bem, foram para a residência de Yama. Aqueles senhores da terra que tinham desejado a soberania da terra, estão agora jazendo no solo, abandonando toda a sua prosperidade terrena. Realmente, eu sou um covarde. Tendo causado tal massacre de amigos, eu não ouso pensar que eu serei santificado por realizar mesmo sem sacrifícios de cavalo. Eu sou cobiçoso e pecaminoso e um transgressor contra a justiça. Só por causa das minhas ações, estes senhores de terra, em seu desejo por vitória, foram para a residência de Yama. Porque, na presença daqueles reis, a terra não me produz um buraco pelo qual afundar, já que eu sou tão pecaminoso em comportamento e tal fomentador de dissensões mortais. Pai, o que o avô com olhos vermelhos sangue, aquele herói invencível que conquistou o outro mundo, irá me dizer no meio dos reis quando ele se encontrar comigo. Veja aquele arqueiro poderoso, Jalazanda, posto por Satyaki. Aquele grande guerreiro em carro, aquele herói, veio orgulhosamente para lutar por minha causa, preparado para sacrificar sua vida. Vendo o soberano dos Kamvojas morto, como também Alanvusha e muitos outros aliados meus, que objetivo eu posso ter para preservar minha vida? Aqueles heróis que não recuavam que, lutando por minha causa e se esforçando ao máximo de seus poderes para subjugar meus inimigos, sacrificaram suas vidas. Eu irei hoje, ó opressor de inimigos, me esforçando com a maior medida de meu poder, me libertar da dívida que tenho para com eles e gratificá-los com oblações de água por me dirigir ao Yamuna. Ó principal de todos os portadores de armas, eu te digo realmente e juro pelas boas ações que eu tenho realizado, pela destreza que eu possuo por meus filhos, que matando todos os Panchalas com os Pandavas, eu obterei paz mental, ou, posto por eles em batalha, eu irei para aquelas regiões para onde aqueles meus aliados foram. Eu certamente procederei para lá onde aqueles touros entre homens, mortos por Arjuna enquanto envolvidos em batalha por minha causa, foram. Nossos aliados, vendo que eles não são bem protegidos por nós, não desejam mais ficar ao nosso lado. Alto de armas poderosas, eles agora consideram os Pandavas como sendo preferíveis a nós. Tu mesmo, de pontaria certeira, ordenaste nosso extermínio em batalha, pois tu trataste Arjuna com indulgência, já que ele é teu discípulo. É por isso que têm sido mortos todos aqueles que têm se esforçado para assegurar vitória para nós. Parece que somente Karna agora deseja nossa vitória. O homem de mente fraca que sem examinar devidamente outro, o aceita como um amigo e o emprega em assuntos importantes que requerem amigos para sua realização, sem dúvida sofrerá prejuízo. Embora este meu caso tenha sido administrado por meu melhor amigo. Karna, Sakuni, Dussasana e eu mesmo te aceitamos, ó preceptor, como um amigo, e te empregamos nessa batalha. Nós, entretanto, não sabíamos então que tu eras um inimigo disfarçado.
Eu sou muito cobiçoso, pecaminoso, de coração desonesto, e caracterizado pela avareza. Pai, o rei Jayadratha foi morto, e o filho de Somadatta também de grande energia, e os Abhishayas, os Surasenas, os Civis, e os Vasatis. Eu irei hoje para onde aqueles touros entre homens, mortos por Arjuna enquanto envolvidos em batalha por mim, foram. Na ausência daqueles touros entre homens, eu não tenho motivo para viver. Ó preceptor dos filhos de Pandu, deixe-me ter tua permissão nisto. Capítulo 150. Drona responde. Partem para lutar à noite. Dhritarashtra disse. Depois que o soberano dos Sindhus tinha sido morto em batalha por Savyasachi e depois da queda de Burisravas, qual se tornou o estado de sua mente. Depois que Drona também tinha sido endereçado dessa maneira por Duryodhana no meio dos Kurus, o que o preceptor disse a ele então? Conte-me tudo isso, ó Sanjaya. Sanjaya disse. Altos lamentos ergueram-se entre tuas tropas, ó Bharata, depois da morte de Burisravas e do soberano dos Sindhus. Todos eles desconsideraram os conselhos do teu filho, aqueles conselhos por causa dos quais líderes de homens, há centenas, foram mortos. Em relação a Drona, ouvindo aquelas palavras do teu filho, ele ficou cheio de tristeza. Refletindo por um tempo curto, ó monarca, ele disse essas palavras em grande aflição. Drona disse, ó Duryodhana, por que tu me perfuras dessa maneira com flechas verbais? Eu te disse antes que Arjuna não pode ser derrotado em batalha. Protegido pelo enfeitado com diadema Arjuna, Sikandi matou Bhishma. Por aquele feito, alto da linhagem de Kuru, a bravura de Arjuna em batalha foi bem provada. Vendo Bhishma que era incapaz de ser derrotado pelos deuses e os Danavas, realmente morto em batalha, exatamente então eu soube que essa hoste Bharata estava condenada. Após a queda dele a quem de todas as pessoas nos três mundos nós considerávamos como sendo realmente o principal dos heróis, quem mais há em quem nós devemos confiar? Aqueles dados, ó majestade, com os quais Sakuni antigamente jogou na Assembleia Kuru, não eram dados mas flechas afiadas, capazes de matar inimigos. Aquelas mesmas flechas, ó Senhor, disparadas por Jaya, estão agora nos matando. Embora Vidura as caracterizasse como sendo assim, tu ainda não as compreendeste dessa maneira. Aquelas palavras, além disso, que o sábio Vidura de grande alma, com lágrimas em seus olhos então disse para ti, aquelas palavras auspiciosas recomendando paz, tu então não ouviste. Aquela calamidade que foi predita agora chegou. Aquela carnificina terrível, ó Duryodhana, agora veio como resultado daquela desobediência por ti das palavras de Vidura. Aquele homem de mente tola que, desconsiderando as palavras salutares de amigos de confiança, segue sua própria opinião, logo cai em uma situação deplorável. Ó filho de Gandhari, aquele grande pecado, isto é, aquele arrasto na nossa própria vista para a Assembleia Kuru de Krishna que nunca mereceu tal tratamento, que nasceu em uma linhagem nobre, e que pratica toda virtude. Saiba que tudo isso é somente pouco, pois no mundo seguinte consequências terríveis ainda serão tuas. Vencendo os Pandavas nos dados por meio de fraude, tu os mandaste para as florestas, vestidos em peles de veado. Que o outro Brahmana, exceto eu mesmo, nesse mundo, procuraria prejudicar aqueles príncipes que estão sempre dedicados à prática da virtude e que são para mim como meus próprios filhos. Com a aprovação de Dhritarashtra, no meio da Assembleia Kuru, tu, com Sakuni como teu colaborador, provocaste a ira dos Pandavas. Unido com Dussasana, Karna então atiçou aquela ira. Desconsiderando as palavras de Vidura, tu mesmo repetidamente a atiçaste. Com cuidado resoluto, todos vocês cercaram Arjuna, decididos a estar ao lado do soberano dos Sindhus. Por que então todos vocês foram vencidos e por que também Jayadratha foi morto? Porque, quando tu estás vivo, e Karna, e Kripa, e Salya, e Asvatama, ó Kaurava, o soberano dos Sindhus foi morto. Para salvar o soberano dos Sindhus, os reis no teu lado empregaram toda a sua energia ardente. Por que então Jayadratha foi morto em seu meio? Confiando em mim, o rei Jayadratha tinha esperado seu resgate das mãos de Arjuna.
Ele, no entanto, não obteve o resgate que ele esperava. Eu também não vejo minha segurança por mim mesmo. Até eu conseguir matar os Panchalas com Sikandin, eu me sinto como alguém afundando no atoleiro Drishtadyumna. Tendo falhado, ó Bharata, em salvar o soberano dos Sindhus, porque tu me perfuras dessa maneira com tuas flechas verbais, vendo que eu também estou queimando de aflição. Tu não vês mais sobre o campo os estandartes dourados de Bhishma de pontaria certeira, aquele guerreiro que nunca se cansava em batalha. Como, então, tu podes esperar pelo êxito? Quando o soberano dos Sindhus e Bodhisattvas também foram mortos no próprio meio de tantos poderosos guerreiros em carros, qual você pensa, será o fim? Kripa, difícil de ser vencido, ainda está vivo, ó rei. Que ele não tenha seguido no rastro de Jayadratha, eu louvo muito por isso. Quando eu vi o próprio Bhishma, aquele realizador dos feitos mais difíceis em batalha, aquele guerreiro que não podia ser morto em batalha pelos deuses com Vasava em sua chefia, posto na tua visão, ó Kaurava, como também de teu irmão mais novo do Sasana, eu pensei então, ó rei, que a terra tinha te abandonado. Lá as tropas dos Pandavas e dos Sanjayas, juntas, estão agora avançando contra mim. Para realizar teu bem em batalha, ó filho de Dhritarashtra, eu não irei, sem matar todos os Panchalas, tirar minha armadura. Ó rei, vai diga ao meu filho Asvatthama que está presente em batalha que mesmo no risco de sua vida ele não deve deixar os Somakas em paz. Isto é, ele deve, por todos os meios em seu poder, se vingar dos Somakas, aqueles meus inimigos. Tu deves também dizer a ele, cumpra todas as instruções que tu recebeste do teu pai. Seja firme em atos de humildade, em autocontrole, em veracidade e justiça. Observador de religião, lucro e prazer, sem negligenciar religião e lucro, tu deves sempre realizar aquelas ações nas quais a religião predomina. Os Brahmanas devem sempre ser gratificados com presentes. Todos eles merecem teu culto. Tu nunca deves fazer qualquer coisa que seja injuriosa para eles. Eles são como chamas de fogo. Com relação a mim mesmo, eu penetrarei na hoste hostil, ó matador de inimigos, para fazer grande combate, atingido como eu fui por ti com tuas flechas verbais. Se tu puderes, ó Duryodhana, vai proteja aquelas tropas. Ambos os Kurus e os Sanjayas estão furiosos. Eles lutarão mesmo durante a noite. Dizendo essas palavras, Drona procedeu contra os Pandavas e se pôs a sobrepujar a energia dos Kshatriyas como o sol eclipsando a luz das estrelas. Capítulo 151. Karna e Duryodhana conversam. Karna diz que Drona não tem culpa. Sanjaya disse. Assim incitado por Drona, o rei Duryodhana, cheio de raiva, colocou seu coração na batalha. E teu filho Duryodhana então disse para Karna, veja, o filho ornado com diadema de Pandu, sol com Krishna como colaborador, entrou na ordem de batalha formada pelo preceptor, uma ordem de batalha que os próprios deuses não podiam romper, e na própria vista do ilustre Drona lutando em batalha e de muitos outros principais dos guerreiros, matou o soberano dos Sindhus. Contemple, ó filho de Radha, muitos dos principais reis jazendo na terra, mortos em batalha por parta sem qualquer ajuda, diante dos olhos do ilustre Drona e de mim mesmo, nos esforçando vigorosamente como uma hoste de animais inferiores massacrada por um leão. O filho de Sakra reduziu minha hoste a um pequeno resto do que ela era. Como, de fato, pode Falguna, apesar da resistência oferecida por Drona em batalha, cumprir seu voto por matar o soberano dos Sindhus? Se o próprio Drona não desejava isso, ó herói, como pôde o filho de Pandu, em batalha, ter rompido aquela formação de combate impenetrável, vencendo seu preceptor lutando? Realmente, Falguna é muito querido para o preceptor ilustre. Por isso, o último lhe deu entrada, sem ter lutado com ele. Veja minha desgraça. Tendo em primeiro lugar prometido proteção para o soberano dos Sindhus, Drona, aquele opressor de inimigos, deu para o enfeitado com diadema Arjuna entrada na formação de combate.
Se ele tivesse no início concedido permissão para o soberano dos Sindhus voltar para casa, sem dúvida, tal carnificina horrível então nunca teria ocorrido. Pai Jayadratha, na esperança de salvar sua vida, tinha desejado voltar para casa. Tendo obtido de Drona uma promessa de proteção em batalha, fui eu, um tolo que eu fui, quem o impediu de ir. Pai, hoje meus irmãos tendo Chitrasena como seu principal, todos pereceram na própria vista de nossas pessoas infelizes. Karna disse: não culpe o preceptor. Aquele Brahmana está lutando segundo a medida de seu poder e coragem e indiferente à sua própria vida. Se Arjuna, de corcéis brancos, tendo ultrapassado ele, penetrou na nossa formação de combate, a menor culpa por isso não deve ser atribuída ao preceptor. Palguna é talentoso com armas, possuidor de grande força, dotado de juventude. Ele é um herói que tem o domínio de todas as armas. Ele é famoso pela celeridade de seus movimentos. Armado com armas celestes e sobre seu carro de estandarte de macaco, as rédeas de cujos cavalos além disso estavam nas mãos de Krishna, envolvido em armadura impenetrável, e pegando seu arco celeste, gandiva de poder infalível, o valente Arjuna, espalhando flechas afiadas, e orgulhoso da força de seus braços, ultrapassou Drona. Não há nada de surpreendente nisso. O preceptor, por outro lado, ó rei, é idoso e incapaz de prosseguir rapidamente. Ele é também, ó rei, incapaz de exercitar seus braços por longo tempo. Foi por isso que Palguna, de corcéis brancos e tendo Krishna como seu quadrigário, conseguiu ultrapassar o preceptor. Por essa razão também, eu não vejo qualquer falha em Drona. Por tudo isso, quando Arjuna, de corcéis brancos, penetrou na nossa ordem de batalha, tendo ultrapassado o preceptor, parece que o último, embora hábil com armas, é incapaz de subjugar os Pandavas em batalha. Eu penso que aquilo que está ordenado pelo destino nunca ocorre de outra maneira. E já que, ó Suyoddhana, apesar de nós lutarmos até a máxima extensão de nossos poderes, o soberano dos Sindhus foi morto em batalha, parece que o destino é todo-poderoso. Contigo mesmo nós todos nos esforçamos ao máximo de nossa força no campo de batalha. O destino, no entanto, frustrando nossos esforços, não nos sorriu. Nós temos sempre nos esforçado para prejudicar os Pandavas, confiando na fraude e na bravura. Qualquer ato, ó rei, que uma pessoa afligida pelo destino faça, é frustrado pelo destino, mesmo que a pessoa se esforce muito para realizá-lo. O que quer que, de fato, um homem dotado de perseverança deva fazer, deve ser feito destemidamente. Sucesso depende do destino. Por meio de fraude os filhos de Prita foram enganados, como também pela aplicação de veneno, ó Bharata. Eles foram queimados no palácio de Laka, eles foram derrotados nos dados. De acordo com os ditames da arte de governar, eles foram exilados para as florestas. Tudo isso, embora feito por nós com cuidado, vem sendo frustrado pelo destino. Lute com determinação, ó rei, desprezando o destino. Entre tu e eles, ambos se esforçando com toda a sua bravura, o destino pode vir a ser propício para aquele partido que sobrepuja ao outro. Nenhuma medida sábia foi adotada pelos Pandavas com a ajuda de inteligência superior. Nem, ó herói, nós vemos, ó perpetuador da família de Kuru, que tu fizeste qualquer coisa imprudente por falta de inteligência. É o destino que decide o resultado das ações, sábias ou imprudentes. O destino, sempre concentrado nos seus próprios propósitos, está desperto quando tudo mais dorme. Tua hoste era vasta, e teus guerreiros eram muitos. Assim mesmo a batalha começou. Com o pequeno exército deles, mais poderoso e consistindo em homens capazes de atacar com eficácia, ela foi muito reduzida. Eu temo que isso seja o trabalho do destino, que tem frustrado nossos esforços. Sanjaya continuou, enquanto eles estavam conversando dessa maneira, ó rei, as divisões Pandava apareceram para a batalha. Então ocorreu uma batalha violenta entre teus guerreiros e os deles, nos quais carros e elefantes enfrentaram uns aos outros. Tudo isso, no entanto, ó rei, foi devido à tua má política.
reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida.